boa noite. Meu nome é Maria Helena. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de pesquisa, cujo objetivo foi coletar dados sobre a contextualização histórica, econômica e sociocultural dos sujeitos da EJA. Ou seja, falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas que frequentam essa modalidade de ensino, a educação de jovens e adultos, traçar um perfil com características, a metodologia de ensino utilizada e quais os principais desafios enfrentados por eles, bem como a importância da EJA na vida desses indivíduos. Então, para a realização do nosso trabalho, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica em livros e artigos, bem como pegamos dados bem atuais com uma professora que leciona na EJA, numa escola no município de Cachoeirinha. Então, baseado nos dados que nós coletamos, nós buscamos um entendimento e fizemos uma reflexão sobre o assunto. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o perfil dessas pessoas que frequentam essa modalidade de ensino. Alunos com idade mais avançada, que trabalham e têm a responsabilidade do sustento da sua família, que por algum motivo não conseguiram concluir a sua escolaridade na idade regular. E alunos mais jovens que por rebeldia ou falta de comportamento, também por terem diversas reprovações, acabam se evadindo da escola, né, e procuram o ensino noturno na EJA. Então, geralmente, são pessoas mais humildes, né, moram em comunidades pobres, né, e exercem trabalho informal com baixa remuneração. Também a professora Luciane nos trouxe um dado bem importante sobre a questão da afetividade, que os alunos dela na EJA são adultos, jovens e adultos, com bastante carência afetiva, e que ela vê os laços, a importância dos laços afetivos entre alunos e professores, para que eles não desistam, né, da sua meta, que é concluir a sua escolaridade. Oi, meu nome é Samantha, eu vim falar um pouquinho do perfil do aluno da EJA. E dentro desse perfil a gente encontra homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, donas de casa, e a maioria desse pessoal é trabalhador, né? E que por algum motivo teve que voltar para a escola. E dentro dessa parte da EJA, a gente encontra o ensino fundamental, que pode ser feito a partir dos 15 anos, e o ensino médio a partir dos 18. E muitas pessoas voltam para a escola, né, principalmente para ter um desenvolvimento social, né, um desenvolvimento pessoal, porque tiveram que deixar a escola por algum motivo. Agora eu vou falar um pouquinho dos principais desafios e barreiras do aluno da EJA. Que no cotidiano escolar os desafios são muitos, né? Principalmente na procura por um ensino de qualidade, né? Tanto escola como educador, um educador que seja conveniente, né? Nessa parte da EJA, que seja qualificado para dar esse tipo de experiência para passar, porque eles encontram muitas histórias diferentes, né? Na sala da EJA. Então, a gente encontra também a diversidade cultural, diferença de idade, cansaço, porque muitos trabalham, né, e vão direto do trabalho para a aula, né, então já estão ali do dia a dia cansados, pouco tempo para dedicação dos estudos, porque, né, trabalham, tem alguma coisa para fazer e acabam tendo pouco tempo para estar estudando, e como eu falei, a qualificação dos educadores, né. Então, eles encontram também dificuldades na parte da leitura e na parte da compreensão, porque muitas palavras, vamos dizer, são diferentes ou eles não sabem o significado, né? Isso também atrapalha na parte de se expressar, tá? Bom, então é isso. Obrigada. Oi, meu nome é Francine e eu vou falar um pouco sobre as características do aluno da EJA e a importância dessa modalidade para a vida desse indivíduo. A EJA tem dois público-alvo.
O primeiro é aquele indivíduo que não teve acesso à educação na idade própria. O segundo é aquele indivíduo que não concluiu ou não deu continuidade aos seus estudos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio na idade própria. Fazendo uma observação, somente em 2013 a LDB tornou obrigatório o ensino desde a pré-escola até o ensino médio para a modalidade EJA, antes sendo somente ofertada até o ensino fundamental. De um modo geral, a EJA está vinculada às escolas públicas e é oferecida preferencialmente para as camadas mais populares da sociedade, sendo esses os principais sujeitos que largam a escola para entrarem no mercado de trabalho, para a subsistência humana. Dessa forma, as características principais são carência financeira, por isso se inserem cedo no mercado de trabalho, reprovações excessivas e indisciplina. São sujeitos de famílias humildes, indivíduos com uma diversidade cultural, com baixa autoestima e dificuldade de aprendizagem. Partindo desse exposto, eu vou falar algumas características específicas desses indivíduos. Eu dividi eles em dois grupos, alunos com mais idade e alunos mais jovens. Os alunos com mais idade são aqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria. Ele está inserido no mercado de trabalho e por isso busca uma formação mais rápida, pois necessita para o seu crescimento profissional. Ele é responsável, porém possui suas limitações, mas busca sempre solucioná-las, pois tem força de vontade. Tem consciência da necessidade de aprender, por isso é dedicado e valoriza suas conquistas. Já os alunos mais jovens, eles não são persistentes, não têm responsabilidade e por muitas vezes são indisciplinados. São multirrepetentes e por isso escolhem a EJA para fugir do constrangimento. Falando agora um pouco sobre as características da linguagem, é uma linguagem simples, a fala dentro de sala de aula é a fala do cotidiano e utiliza a bagagem do conhecimento e da experiência da sua vida. Falando agora um pouco sobre as dificuldades em sala de aula, eles têm medo de não se alfabetizar. Por conta das diferenças de idade, acabam ocorrendo diferentes níveis de letramento e alfabetização. Eles têm cansaço por conta das horas excessivas de trabalho e acabam fazendo uma má administração do tempo de estudo. Eles têm bloqueio na assimilação dos conteúdos, pouca criatividade e por serem alguns mais velhos, sendo pais ou mães de família, eles têm preocupações familiares que acabam acarretando na má formação. Eles têm vergonha e isso acaba muitas vezes fazendo que eles faltem à aula. Falando agora um pouco sobre a importância da EJA, a EJA tem um capítulo específico na LDB que atribui para a modalidade de 3 funções. Reparadora, para reparar esse ensino ou continuidade de ensino que esse indivíduo não teve ao longo de sua vida. Equalizadora, para tornar esse indivíduo igual perante a sociedade. E qualificadora, tornar esse indivíduo qualificado para o mercado de trabalho ou para o que ele deseja. Então, a gente pode considerar que a EJA atende essa dívida com quem não teve acesso ou não continuou os estudos, tendo essas 3 funções. O acesso à EJA é uma possibilidade de maior igualdade social, auxiliando na eliminação das discriminações. Para esse indivíduo, é um salto para a liberdade, pois, alfabetizado, ele é incluído na sociedade, podendo interagir com mais segurança e sem medo. Contribui também para o seu crescimento profissional. A EJA contribui na construção de um indivíduo com novo olhar e expectativas diferentes. Através da aquisição dos conteúdos trabalhados em sala de aula, os alunos passam a compreender de outra forma o meio que vivem e o modo de olhar para a sociedade, tendo capacidade de reflexão e criticidade. No século que vivemos, necessitamos cada vez mais de pessoas qualificadas e com uma formação acadêmica e que sejam se atualizando diariamente. Então, de uma forma mais resumida, a EJA contribui para o conhecimento desse indivíduo. Contribui também na economia de dinheiro, como eu falei anteriormente, ele é dado principalmente em escolas públicas, onde o ensino é gratuito, e na economia do tempo também, visto que é uma modalidade de ensino com menor duração. Tem maior prestígio social, contribui para a possibilidade de conseguir um emprego ou maior chance de ascensão na carreira também. E é isso.
já. Boa noite, meu nome é Marielle, eu sou acadêmica de pedagogia e hoje eu vim falar do currículo para o EJA. Este currículo tem que ser específico para essa turma, que atenda o sujeito que busca retornar à escola para sua jornada escolar motivada pela necessidade do mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. Este currículo tem que ser específico, que contemple a trajetória de vida e interesse desse sujeito. Ele deve ser dinâmico, flexível e com as contribuições tanto da professora quanto do aluno, respeitando suas diferenças culturais, a pluralidade dentro da sala de aula, a diferença econômica, que estes alunos, na sua grande maioria, geralmente são funcionários de serviços gerais, da limpeza, que estão aí na busca de uma qualificação melhor. Outro grande problema para desse currículo é a exclusão digital. Muitos alunos do EJA, eles não têm conhecimento digital, alguns têm medo de mexer em computador, tablets, não têm acesso à internet, outros têm acesso, mas não sabem mexer, não tem quem ajude, quem seja um facilitador. Então esse é um grande desafio neste momento, principalmente nesse momento de pandemia. Qual é o melhor método de ensino para o EJA? Eu vou trazer 2 métodos ao quais eu pesquisei. Um é a andragogia, que carrega muito da psicologia, é a arte de educar o adulto. Ele traz a psicologia dentro dele. E a andragogia tem 5 princípios andragógicos, que dá para o professor criar uma trilha a partir deles. A necessidade de saber. Os adultos precisam saber por que está aprendendo, por que ele precisa conhecer antes de começar a aprender. Ele precisa ter noção do que está conhecendo. A segunda é o autoconceito do aprendiz. Os adultos possuem um autoconceito de serem responsáveis, eles ressentem e resistem a situações nas quais percebem que os outros estão impondo as suas vontades sobre eles. A terceira, o papel das experiências dos aprendizes. Os adultos acumularam mais experiência, pois muitos tipos de aprendizagens. Os recursos mais ricos estão nos próprios aprendizagens adultos. Prontidão para aprender. Os adultos ficam prontos para aprender as coisas que têm de saber, quando as situações de vida clamam por atenção. Quarto, orientação para a aprendizagem. A aprendizagem dos adultos está centrada na vida. Por isso, as unidades apropriadas para organizar o programa de aprendizagem são situações de vida e não de disciplinas. Motivação. Os adultos mostram-se motivados à medida que experimentam que as suas necessidades e interesses são satisfeitos. Outro pensador que eu trouxe aqui é o Paulo Freire. Um grande pensador, um dos maiores que são citados, é um dos maiores pedagogos citado no mundo. Ele buscou um método que transcendeu o método da cartilha. Até então, era a cartilha para o universo infantil. Freire buscava formar pessoas educadas e conscientes. Ele ensinou 300 adultos a ler e escrever em 45 dias. Seu método era um convite alfabetizando o adulto para que ele percebesse o quanto o homem vivia e produzia em determinada sociedade. O método do Paulo Freire estruturava-se em 3 etapas: investigação, tematização e problematização. Durante os círculos de conversa, ele observava em torno de 17 palavras que era significativa para aqueles alunos. E com essas palavras ele usava seu ponto de partida para começar a educação desses adultos. Obrigada, boa noite.